Olá, turma 202, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de matemática, data 24/2 de 2021. Continuando o nosso assunto, equação exponencial, certo? Essas três questões eu deixei para que vocês resolvessem em casa, para começar a aplicar o exercício. Vamos lá tentar resolver? Bom, o que eu tenho aqui na base para a equação exponencial? Eu tenho o quê? O número 1 acompanhado de zeros. Todo número 1 acompanhado de zeros se transforma no quê? Através da propriedade de potenciação, uma potência de base 10. Lembrando, o que é uma equação? É uma conta matemática que tem que ter sinal de igualdade e variável. Então é uma equação. Qual o tipo de equação? Como a variável vem em forma de expoente, então nós temos o que? Uma equação exponencial. E para eu resolver uma equação exponencial, o que eu tenho que ter? Uma igualdade de bases. Para isso eu utilizo as propriedades. Então o que eu tenho aqui? Potência de base 10. O que eu tenho? Base 10 elevado a quanto? 4. Como os zeros estão para a esquerda, expoente negativo. Tudo isso elevado a quanto? A 2x mais 4. Isso aqui é igual a 1 sobre, de novo, base 10 elevado a quanto? A 2, 0 à esquerda, negativo. Para que eu tenha uma igualdade de base, é necessário que eu aplique o que aqui? Potência de outra potência, que é conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. E aqui eu vou ter que fazer o que? Uma inversão da base. Joga esse número 1 para baixo, o denominador, que não vai aparecer. Esse 10 elevado a menos 2 passa para cima e faz a inversão do sinal do expoente. Então aqui vai ficar a base 10 elevado menos 4 vezes 2x, menos 8x, menos 4 vezes mais 4, menos com mais dá menos, 4 vezes 4, 16, que é igual base 10 elevado a quanto? A 2 positivo. Este número 1 ele passa para baixo. Como ele é denominador, eu sei que ele existe, mas ele não vai aparecer. E com isso eu tenho o quê? Uma igualdade de bases. Quando eu igualo as bases, o que, é que eu faço com ela? Eu desconsidero, quero somente os expoentes. Menos 8x menos 16, que é igual a quanto? É igual ao número 2. E daí de uma equação exponencial, conseguir simplificar para uma equação do primeiro grau. Tá? Vamos lá. O que tem a variável x no primeiro membro? E o que não tem, jogo para lá invertendo o sinal. Menos 16 passa mais 16. Menos 8x é igual. 2 mais 16 é igual a 18. Lembrando, variável com expoente negativo. Se não pode ficar. Você tem que inverter ele para positivo. Como é que eu faço isso? Eu multiplico a equação por menos 1. E aí eu faço a inversão dos sinais. De negativo vai para positivo. E este aqui, como ele está positivo por causa do primeiro, ao multiplicar por menos 1 ele fica negativo. Só que esse valor ele pode ficar negativo. Quem está com a variável não pode. Toda vez que isso acontecer, você tem que multiplicar por menos 1. Como eu quero determinar o valor de x, o número 8 está multiplicando, passa dividindo. Menos 18 dividido para 8 não dá para dividir, mas dá para quê? Simplificar por 2. Isso vai ficar menos 18 dividido para 2 dá 9. 8 dividido para 2 dá 4. Menos 9 sobre 4. Ainda dá para simplificar? Não. Professor, mas o 9 dá para simplificar por 3. O 4 dá para simplificar por 2. Isso pode? Não. Você não pode simplificar por valores diferentes. Tem que ser o mesmo valor. Como o número 3 só simplifica o 9, mas não o 4. O 2 só simplifica o 4, mas não o 9. Então esse é o resultado final. Então na equação de entender, o valor da variável x é menos 9 quartos. Ou menos 9 sobre 4. Certo, gente? Dê uma boa olhada. Certo? Vamos à próxima questão.
Observe que já no item E, ó, observe a equação exponencial. Já vai aparecer uma equação do segundo grau. Isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. Olharam bem como foi feito? Vamos lá resolver o item E agora. Pronto. Vou deixar esse item F aqui. Bom, vamos lá, gente? Olha só, toda vez que você tiver com uma equação exponencial e o segundo membro vier o número 1, isso é como se fosse uma pegadinha para vocês. Por quê? Como é que essa base 1 vai se transformar em base 2? Tem como a matemática fazer isso? Tem. É só se lembrar da primeira propriedade da potenciação. Qual é a primeira propriedade? Expoente zero. O que é que ele diz que o expoente zero? Que qualquer base elevada ao expoente zero é sempre igual a quanto? Ao número 1. Então, se a equação exponencial pede uma igualdade de bases e eu tenho essa propriedade, então basta que eu tenha isso aqui, ó. Olha só. Quanto é 2 elevado ao expoente zero? É o número 1. Se isso aqui fosse 10, então aqui é 10 elevado a zero. 125. 125 elevado a zero. Qualquer valor elevado ao expoente zero é sempre igual ao número 1. Igualei as bases, quero somente o que? Os expoentes. X elevado ao quadrado menos 3x menos 4 é igual a quanto? A zero. E daí eu tenho o que? Uma equação do segundo grau completa. Tá? Tenho que jogar na fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula do delta e depois do x mais ou menos raiz quadrada? Pois é. Então, vamos lá tirar os coeficientes. Qual é a estrutura da equação do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Quem está do lado do x ao quadrado aqui, ó, que não aparece, mas existe, 1. Quem está ao lado do coeficiente b, que está sempre ao lado do x elevado a 1, menos 3. Quem é o termo independente, ou seja, ele não vai ter uma variável do lado dele. Não precisa de variável para estar na equação do segundo grau. O menos 4. Pronto. Daí eu jogo na fórmula do delta. Delta é igual b elevado ao quadrado menos 4 que multiplica a que multiplica c. Delta é igual, quanto é que vale o coeficiente b? Menos 3. Como ele é negativo, ele é obrigado a vir entre parênteses. Aqui, b ao quadrado menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica o coeficiente a, que vale 1, que multiplica o coeficiente c, que vale menos 4. Como é negativo, ele tem que aparecer entre parênteses. Professor, é obrigatório colocar entre parênteses? É. Você não pode ter dois sinais de operações juntos, multiplicação e subtração. Tá? Seu parênteses está errado. Calculando. Menos 3 elevado ao quadrado. Quanto é o menos 3 se multiplicando duas vezes? Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Então, 9. Como esses valores estão se multiplicando, você tem que fazer primeiro esse jogo de sinal. Menos com menos, mais 4 vezes 1. 4. 4 vezes 4, 16. Delta igual 9 mais 16, 25. E com isso eu determino o quê? O valor do delta. Tá? Próximo. Fórmula para determinar o valor de x. X é igual menos o coeficiente b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 que multiplica o coeficiente a. Substituindo os valores na fórmula, x é igual menos, quanto equivale o b? Menos 3. Como é negativo, entre parênteses. Lembre que são menos diferentes. Esse menos é esse da fórmula,
Só o coeficiente b vale menos 3, então são menos diferentes. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. Quanto deu delta? 25. Sobre 2 que multiplica o coeficiente a, que é igual a 1. X é igual, elimina o parênteses fazendo jogo de sinal, menos com menos 3 mais 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5, 2 vezes 1 é igual a 2, certo? Vamos lá? Primeira raiz da equação, 3 menos 5 dividido por 2. Segunda raiz da equação, 3 mais 5 dividido por 2. Professor, essa ordem, quem começa com mais ou com menos, não tem problema nenhum. Eu geralmente começo com o sinal negativo, mas a ordem não vai alterar em nada, tá? Mais 3 com menos 5. Crédito de mais 3, dívida de menos 5. Esse mais 3 paga uma parte da dívida, mas ainda fica devendo quanto? Menos 2 dividido para 2. Menos 2 dividido para 2, menos com mais dá menos, 2 dividido para 2 dá 1. Primeira raiz da equação, menos 1. Segunda raiz da equação, 3 mais 5, 8. 8 dividido para 2 é igual a 4. Então, essa equação exponencial, ela possui duas soluções, o menos 1 e o 4. Pronto, aqui está a questão, tá? Do item E. Certo, galera? O professor tem que resolver tudo isso, porque a equação pedida aqui, além da equação exponencial, ainda vai recair numa equação do segundo grau. Sempre a equação exponencial vai ter isso. Ou é uma equação do primeiro, ou é uma equação do segundo grau, que ela vai simplificar. E lembre-se que a equação do primeiro grau vocês deram no 7º ano, e a equação do segundo grau vocês deram no 9º ano. Então, esse é um assunto, tá? O professor já esqueceu. Então, agora é hora de revisar para poder relembrar, porque vocês vão precisar, certo? Vamos lá para a nossa próxima questão. Olhem bem. Vamos lá. Item F, 64 elevado a x mais 2 é igual a 32 elevado a menos x menos 5. Bom, aqui o 64 e o 32 vão ter que fazer o que? A decomposição deles. – 64, como é um número par, dá por 2. 64 dividido para 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 dividido para 2 dá 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2 dá 1. Aqui eu termino. Quem é o 64? É o número 2, se multiplicando quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, 64 é o 2 elevado à sexta potência, que está sendo elevado a x mais 2. Número 32, dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. O número 32 é o número 2, se multiplicando quantas vezes? 5 vezes. 32 é 2 elevado à quinta potência, que está sendo elevado a menos x menos 5. Pronto. Para que eu possa igualar as duas bases, é necessário que eu aplique que propriedade agora? Potência elevada a outra potência. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Então, base 2, 6 vezes x, 6x. 6 vezes mais 2 dá mais 12.
Lembrando que eu vou ter que multiplicar pelos dois valores. Aqui é a mesma coisa. Tá? Base 2, conserva, base 2. Potência de outra potência. 5 vezes menos x dá menos 5x. 5 vezes menos 5 dá menos 25. Com isso, eu igualo as bases, desconsidero, quero somente o expoente. 6x mais 12 é igual a menos 5x menos 25. E daí de uma equação exponencial, consegui simplificar para uma equação do primeiro grau. Não tem delta aí, não tem nada de fórmula de Bhaskara, nada, porque é uma equação do primeiro. Como é a resolução do primeiro? O que tem a variável x tem que ficar no primeiro membro. E o que não tem a variável x volta para o segundo membro. Quem trocar de membro, inverte-se o sinal. Observe, aqui ficou negativo, mas o mais 12 passou para lá, menos 12. O menos 5 passou para cá, mais 5. 6x com mais 5x é igual a 11x. Menos 25 com menos 12. Dívida de menos 25 com dívida de menos 12, a minha dívida aumenta para menos 37. Como eu quero determinar o valor de x, o número 11 está multiplicando, ele passa dividindo. Menos 37 sobre 11, dá para dividir? Não. Dá para simplificar? Não. Então, este aqui é o resultado final. Menos 37 sobre 11. Certo? Então, só olhar logo para as bases que você já vai logo verificando que propriedade você deve usar, certo? Olhem bem, vamos lá resolver mais uma questão. Pronto. 10 elevado a x ao quadrado menos 2x menos 2 é igual ao número 10. Vamos lá para a nossa questão. Olharam bem? Professor, mas aqui as bases já estão iguais. As bases já são iguais. Ótimo. Mas cuidado com esse expoente bem que isso aqui é uma pegadinha. Não é zero. Lembre-se que para ser zero teria que ser aqui 1. Como aqui a base é 10, aí você colocaria 10 elevado a zero. Caso fosse aqui 1. Mas lembre-se que nesse caso o que ele fez? Ele colocou isto aqui. Então o aluno que não presta atenção, se não perceber bem, existe um expoente aqui, que é a segunda propriedade que nós trabalhamos. Que propriedade é essa? Expoente 1. Que existe, mas ela não aparece. Okay? Já que umas bases aqui já são iguais, quero somente o expoente x ao quadrado menos 2x menos 2 é igual a quanto? Quem é o expoente aqui? O número 1. Certo? Bom, para que eu jogue isto aqui, já sabemos que é uma equação do segundo grau, é necessário que a equação esteja igualada a zero. Da forma como está aqui, ela não pode ser jogada na fórmula de Bhaskara, nem pensar. Primeiro você tem que jogar esse número 1 para o primeiro membro, invertendo o sinal. Ele vai ser semelhante a esse menos 2, já que ele não tem variável nenhuma. Aí você vai calcular isto, aí sim é que ela vai ficar nessa estrutura. A equação vai ficar x ao quadrado menos 2x, aqui ó, menos 2, passa para o primeiro membro, menos 1. Tudo isso aqui é igual a quanto? Como o número 1 é jogado para o primeiro membro, o que fica aqui? O nada. O que é que representa? Esse é o valor de quem? Do delta. Vamos lá? Fórmula de x. X é igual menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 que multiplica o valor de a. Substituindo, x é igual
menos, quanto é que vale o B? Menos 2, mais ou menos, raiz quadrada do delta, quanto deu o delta? 16, sobre 2 que multiplica o valor de A, que vale 1. X é igual, menos com menos 2, mais 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1 é igual a 2. Vamos lá, achar o x uma linha, x duas linhas. X uma linha, 2, menos 4, dividido para 2. Mais 2 com menos 4, menos 2. Menos 2 dividido para 2, menos 1. Segunda raiz da equação, 2 mais 4 dividido para 2. Segunda raiz da equação, 2 mais 4, 6. 6 dividido para 2 é igual a 3. Pronto, aqui estão as duas raízes da equação, tá? Pronto, aí está. Então, as minhas equações. Certo, pessoal? Tomem cuidado quando for utilizar as propriedades. Lembre-se que a matemática, de vez em quando, gosta de pegar uma peça. Ela faz aquelas pegadinhas que o aluno tem que estar ligado para resolver. Eu vou deixar algumas agora para vocês tentarem resolver. Tentem resolver, gente. Equação só se aprende resolvendo, tá? Vamos lá? Olhem bem. Pronto. Essas aí para vocês tentarem resolver, tá?
Dê uma boa exercitada, olha os exercícios, olha as propriedades. Aqui eu tenho divisão de mesma base, conservo os de cima, esses expoentes vão passar para lá com o sinal invertido. Isso aqui, para você igualar as bases, você vai ter que fazer uma inversão da base. Faz a decomposição do número 9, que dá 3 ao quadrado, depois faz a inversão. Aqui decompõe o 25, decompõe o 125, a base aqui é 5, todos dois. Aqui eu tenho o que? Potência de outra potência, tá? Depois a base 5 vai ser mais 5 elevado a 0. E aqui eu tenho o que? Decomponho o valor 8, que é base 2. Depois divisão de mesma base para que você possa igualar as bases. Certo, gente? Lembrando, hoje à tarde ainda temos a nossa aula de estatística. Não deixe de assistir. A aula de reposição que eu dei a semana passada, que eu fiquei sem internet, eu vi apenas poucas visualizações. As outras não, tem 70. Então tem aluno que está assistindo mais de 2, 3 vezes, que aparece lá a frequência dos alunos que estão assistindo às aulas. Mas na aula de reposição, ficaram acho que 12 ou 13 alunos apenas assistiram a aula. Vocês têm que assistir a aula de reposição, que é a continuação deste assunto. Lembrando que as aulas de matemática é uma sequência, tá? Então hoje à tarde nós temos nossa aula de estatística, não deixe de assistir. Então até a próxima, gente, bons estudos.